Bom dia a todos. Hoje, no segundo dia das nossas palestras de trompete, dentro do 35º Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. Esse ano, a gente fazendo de forma online. E é um privilégio a gente, né, ter aqui o Luiz Engelke como palestrante hoje para a gente. O Luiz é um dos nossos trompetistas brasileiros que leva a música, a história, o tocar do trompete para todos os continentes, né? Tanto com a sua performance quanto as suas palestras, né? É um professor da universidade nos Estados Unidos e hoje ele vai falar para a gente sobre principalmente como que está essa situação lá durante a pandemia. E o melhor de tudo, ele está com o trompete na mão. Então, assim, eu sugiro que todos tenham o trompete na mão para a gente passar essa 1 hora com o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Prazer. Eu vou falar mais português aqui hoje do que o último ano. Eu sou brasileiro e morei em Estrela até os 5 anos, perto de Porto Alegre. E depois meu pai fez concurso para o Banco do Brasil, ficou vice-gerente em Nova York e a família se mudou para Nova York. Nós moramos lá uns 4, 5 anos, depois para Atlanta. No meu segundo ano na universidade, os meus pais voltaram para o Brasil e eu fiquei aqui. Fiz bacharel e mestrado. Depois voltei para o Rio e trabalhei lá 1 ano e meio na Sinfônica Brasileira e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E voltei para os Estados Unidos, fiz doutorado em Arizona State University e depois vim aqui para Towson University e já completei 21 anos aqui. Mas é um prazer e o Clayton pediu que o tópico de hoje é University Trumpet Course, Education Plan and Methodology. E eu mandei um link, eu sou membro de umas 5 orquestras aqui nos Estados Unidos, e eu mandei um link de uma palestra que eu fiz para uma das orquestras este último verão. Eu toco um pouquinho naquela. E também tem um link com bastante materiais. E nós vamos conversar sobre os materiais hoje. O pessoal tem já ou não os materiais? Eu estou escrevendo aqui. Você pode continuar falando. Eu estou escrevendo. O link eu já coloquei aqui no chat. Vocês voltaram lá no chat. Tem o link. Você pode clicar, abrir no seu computador e abrir o link no seu computador. Mas você pode ir falando comigo que eu tenho esse material aqui. Ótimo. Algumas coisas a gente vai passar rapidamente e outras vamos conversar mais. Mas primeiro eu queria divulgar um pouquinho da organização do currículo. E Towson, onde eu trabalho, tem 3 professores de trompete. Eu sou full-time, integral, e tenho um professor de jazz também. Então, os currículos são separados. A gente gosta que todos os alunos aprendem todos os estilos, mas o curso é realmente um pouquinho separado. E tem professor junto também. E os últimos 12 anos era René Hernandez, da Sinfônica de Baltimore. Agora, a Ginger Turner, que o René parou de trabalhar com nós, e ela era membro do Fuzileiro Navais há muito tempo. Então, o currículo, se você abrir os documentos, tem Lesson Organization Requirements lá. E tem como é que chama syllabus em português? Syllabus. O plano de ensino, né? A ementa. Aqui tem plano de ensino também, que é mais os 4 anos. O syllabus é o semestre só. Então, é o plano de atividade que a gente chama. É isso. Os dois estão lá para vocês olhar, como é diferente talvez aqui ou igual. Mas o que eu uso para organizar as aulas é o Applied Lesson Assignments. É um Excel. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma coisa aqui que talvez vai ajudar as pessoas. Eu vou dividir a minha tela, vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Isso é o syllabus. Pode abrir é este aqui. Qual?
que está na esquerda em cima. Applied Lesson Assignments. Applied Lesson Assignments. Isso. Então, eu uso isso para cada aluno e é no Google. Ah, Então, sim. cada aula eu boto os assignments, as aulas. E daí eu boto os comentários, inclusive a nota. Cada aluno sabe como eles estão indo cada semana. É muito importante. Porque temos alunos que precisam muito mais de organização. Agora Sim. a gente vai falar um pouquinho dos materiais que a gente usa mais. Isso. E então, dos fundamentos, a gente vai ir para fundamentals. E lá tem Sachs Flow Studies. E seria onde aqui nessas... É no fundamentals. Eu tô perdido ele aqui, não tô vendo ele. No folder, pode... Which one? Fundamentals. Volta para cima. Oh, ok. Sorry. No problem. Fundamentals. E Okay. a gente vai abrir Sachs Flow Studies. Eu gostaria que todo o pessoal se envolve na aula hoje. Então a gente vai tocar, eu toco, você pode tocar em casa também. Tá bom. E os Flow Studies, a gente usa, esse é o livro do Michael Sachs, que é o principal do Cleveland Orchestra. E isso é muito bom para o ar e para a afinação. Então a gente vai tocar primeiro. É bom tocar isso bem grave, para ouvir o som. Eu vou tocar, você pode tocar junto. Os meus alunos... Exato. Agora, os meus alunos temos que tem muito preparo, outros com menos. Os com menos preparo, a gente tem que trabalhar muito nisso, que é que as notas sempre caem no final. Entendi. Combate. Então tem que usar o ar até o final da nota. O que a gente gosta de fazer muito com isso é os lip bends, as dobras das notas. Então vamos tocar isso primeiro de novo e vamos fazer. Mais uma vez dobrando a nota. E... Exato. E com os meus alunos, todos precisam praticar com a extensão mais. Nós vamos para o D flat, Ré bemol, e usando a terceira, de novo com dobrando a nota. Sim. Ré bemol, juntos. Ready, e. Exato. E a dobra ajuda com muitas coisas. Principalmente usando o ar e achando o centro da nota, que é muito importante. Os alunos jovens têm dificuldade com isso. Indo para o Ré. Essa vez eu vou fazer duas notas.
Exato. E a gente tem que trabalhar para as notas dobradas ter o som mais comum com as outras notas. Então a gente tem que usar muito mais ar quando desce. Vamos para o Mi bemol e escuta como as notas têm que ter o mesmo som. Exato. Nós vamos ir para o Mi bemol. Claramente é muito importante usar, primeiro, extensão. Quase nenhum dos meus alunos do secundário indo para a universidade usam isso que chega. E vamos fazer mais uma coisa. Essa vez, em vez de do dobrado, a gente vai fazer 3 notas. Primeira, só ar. Segunda, pu. E daí atacar normalmente. Então vai ser. Exato. E esse exercício é bom para achar a embocadura, para as notas ter boa resposta. E nós vamos por Fá. Mesma coisa com os 3 ataques. E que volume você acha que estou tocando, Clayton? Como que é? Que volume está aparecendo que eu estou tocando? Tá ótimo, tá dando para ouvir bem. Mas quando, nas minhas aulas com os meus alunos, parece que eu estou tocando forte, mas eu estou tocando mesmo mezzo piano, piano. Parece que é forte, parece que é forte, mas dá para entender que não é, não está sendo tão Tá bom. puxado. Eu estou recomendando que a gente toque mezzo piano ou piano. Sim. Então pode parecer que eu estou tocando mais alto, forte do que eu estou tocando, só para falar isso. Tá bom. Então, Fá, mezzo piano, piano, com os 3 ataques. Muito bom. Vamos para o Fá sustenido e essa vez voltando para as 3 dobradas. Muito bom. O Cleiton faz muito bem isso, ele já estudou. Mas se alguém tem dificuldade, toca com as notas normais para ouvir, e daí faz o bend depois, a dobrada. Nós vamos para Sol. Quanto mais agudo, mais difícil fazer as dobradas. Mas eu trabalho isso até as notas agudas também, no Sol. Ótimo, eles vão fazer a extensão Lá bemol.
canta o tom em cima. O bolo foi muito bom, melhor do que o meu. Mas vamos para lá. Tudo é arpeggio, com uma nota de diferença. Então, lá. Vamos ser só um semitom. Exato. E é muito importante usar a primeira bomba, achar o centro do tom. Muitos tropetistas não usam isso, daí já fica alto. Sim. Ficar com o tom baixo. Si bemol. Mais um. Legal. E o meu aquecimento é sempre o James Stamp warm-up. Não sei se o pessoal usa, mas eu também gosto de estender esse tipo de coisa até o sol acima. Para mim, eu tenho que tocar até essa tessitura todos os dias, senão eu não estou preparado. Deixa eu checar as minhas notas aqui. Vamos ir para outro exercício. E vamos para nos fundamentals. Também tem outro estudo do Michael Sachs, que é timing drills. Exato? Vamos até embaixo da primeira página onde fala 3. Foi um pouquinho cortado, mas é simples esse exercício. E então eu falei que eu estou aqui no Towson completando 22 anos. Eu também dei aula em Arizona State como assistente 2 anos e Ohio State 3 anos. Também dei aula no Rio. E vale um ano eu não trabalhava com articulação que chega com os meus alunos cedo na minha carreira. Então isso eu trabalho muito mais agora. A gente vai fazer o número 3 aqui, que é timing drills. E a ideia é para produzir as articulações definida e clara, direta na nota. O que a gente ouve muito é isso. Não exato assim. A gente precisa. É muito simples, mas transparent. Como é que fala? Transparente, claro. É muito transparente esse exercício. Dá para ver bastante coisa. Então eu vou tocar, vocês podem repetir. Só two measures cada vez. Duas. É o número 3? Número 3. Número 3. Exato. Vamos pôr no próximo. E aí, que afinação fica ainda mais difícil.
Começa mais uma vez. E a gente fica bem sem acelerar. Exato. O que eu trabalho muito com os meus alunos é deixar a língua preparar o ataque só um pouquinho, para dar um ataque muito bom. E é importante pensar como está tocando atrás na orquestra e a audiência está bem longe. Eles precisam ouvir a claridade da articulação. Vamos para Fá. Deixa eu autorizar alguém a entrar aqui. Legal. Não é para mim, não, hein? Sol, Ré, Sol, Ré. Sempre quintas. E descendo é ainda é mais difícil também. Tem alguém que quer tocar qualquer um desses exercícios? Se alguém quiser tocar, pode ligar o microfone ou escrever aqui no chat. A gente pode ir seguindo. Então, vamos fazer... tá bom. Vamos ir para o Clark Studies. Todo mundo conhece Clark Studies? Não? Estudos. Onde está? No Fundamentos? Isso é da... deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que não está... Deixa eu ver. Clark. Está na área errada. Está nos etudes. Tá. Clark Technical Studies. Eu acho que todo mundo conhece isso. Sim. Mas só queria conversar um pouquinho de como praticar esses exercícios. A gente vai para o quarto estudo. Quarto? Que é o quarto estudo do Clark. É tudo no Clark Technical Studies. Quarto? Esse aqui? Quarto. Esse aqui o estudo mais é bom fazer articulado e ligado também. Vocês estão vendo a minha tela, então? O quê? Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou com ele aberto. Tô vendo. Eu vou ir até o Mi. Tá bom. Mas o que é importante disso é tocar realmente quieto e é importante fazer 2 vezes numa respiração. Então eu vou fazer o Mi assim. Ainda cedo. Mi, você está falando nessa aqui, ó. Qual seria? Embaixo, no 76. 76. So.
Quanto mais tempo a gente pode fazer isso para controlar a respiração e poder tocar as frases compridas. E para mim, este estudo ajuda muito para a consistência do som de nota por nota. Ah, legal. Muito importante. Sim. Ok, vamos vendo aqui. Qualquer pessoa que quer tocar um desses estudos pode falar. Então, voltando a... Só discutindo o plano. A gente tem Pode falar. as escalas também. E eu incluí aqui como a gente estuda as escalas em Towson. E para mim é importante todas as escalas 2 oitavas. Duas oitavas. Porque tem que fazer conexão de baixo agudo. Então, Eles já chegam com as escalas prontas. Como que você trabalha isso? para a audição precisa saber maiores, as escalas maiores. Os alunos mais avançados que eu tenho já sabem as menores, mas geralmente a gente aprende os primeiros 2 anos. No final do segundo ano, cada semestre tem um jury, um exame no final, e depois do segundo ano é maior, tem que tocar assim, um concerto inteiro e saber todas as escalas e fazer sight reading também, sight reading. Então, para mim, todas as escalas eu faço 2 oitavas. Para mim, não é tão importante canto rápido como afinação e consistência. Então, trabalho mais isso. E quando os alunos não podem tocar as 2 oitavas integral, a gente faz para eles baixar e continuar, e voltar. Entendi. E quanto mais possível, tocar 2 oitavas para ter segurança e facilidade com isso. Entendi. Isso é interessante. A gente tem um aluno específico que está vindo aqui na minha cabeça. Ele está até presente na sala, o Adilson. E ele tem essa... Ele está trabalhando, ele está nessa fase da vida dele que ele está trabalhando esse entendimento do registro médio, o registro grave e o registro pedal. Ele tem super alinhado. E agora ele tem o registro agudo, mas ele está conectando daqui de baixo para cima. Né? Exato. Esses estudos de escala são fantásticos para você conectar esses registros, né? Muito bom. Então vamos falar um pouquinho do James Stamp, porque para isso é muito bom também. A gente usa E Stamp eu aqui. tenho Stamp ali, deixa eu ver onde está isso. Fundamentals, Stamp. Stamp Warm-Up. Stamp é interessante. Quando eu estava na Arizona State, eu fui para Los Angeles e tive uma aula com o Rob McGregor, que ele é o dono da companhia Balco Hitter e era segundo trompetista da Sinfônica de Los Angeles. E ele até deu aula em Towson 12 anos. Legal. De muito tempo atrás. Mas eu tinha uma aula com ele. Eu tinha estudado os tempos, mas não como ele me explicou. Desde aquele dia que faz uns 24 anos, eu faço os tempos todos os dias de manhã. E umas coisas dos tempos, eu só botei parte do livro aqui. Tem o mouthpiece buzzing, claramente, mas a gente vai ir para onde fala 3, Basic Warm-Up. Sim. Está aberto aqui. Este livro é mais velho, mas o Stamp sempre fazia uma com crescendo,
outro com diminuindo. Esse exercício não é para ser tocado um volume só. Tem que crescer ou diminuir. Então, vamos fazer uns desses aqui, que os pedais são muito importantes. So, tenta esse. Pode tocar. Exato. E o Stamp evoluiu esse exercício depois do Schlossberg. O Schlossberg, vocês conhecem o Schlossberg? Sim. Então, o Schlossberg tinha só... E o Stamp botou as outras notas para a gente usar o ar melhor. Que quando sobe, a gente adiciona ar em vez de baixar o ar. Vamos fazer o segundo. Essa vez tem que começar forte e diminuir. Muito bom. Então, o Cleiton fez muito melhor do que eu toquei. Eu diminuí demais cedo. Tem que fazer o tempo inteiro. Agora vamos para si bemol. Exato. E o Lá ia ser diminuindo. A gente vai pular para o Fá, começar os pedais. Quando chega no Fá, sempre é crescendo. E vamos pular para o Dó. E o pedal pode ser aberto. Se não consegue, 1, 2, 3, ou se não, metade. Eu vou tocar aberto. Exato. A gente está trabalhando para ficar mais forte a embocadura, tocando duas octavas de novo, nesses exercícios. Essa vez vamos fazer diminuindo no final. Sempre controle, conectado, diminuindo no final. Ô, Luiz, você tem alguma dica para conectar melhor os pedais? E você usa o glissando para conectar os pedais? São duas perguntas da mesma topic. Exato. Isso é ser... quando o aluno tem dificuldade com isso... exato. É fazer dobrar. Portamento primeiro. Ou fazer só as duas notas. E também duas coisas. Pode fazer no bocal só. E fazer o portamento dobrado gradualmente, como você fez. E outra coisa, pro ar,
fazer o ar consistente sem tocar as notas. Ah, entendi. Isso também ajuda. Um, Interessante. ok, vamos ir daí. Interessante. Vamos pular para número 5. E isto tem do número 4A também. Mas a gente toca semitom e daí faz a sétima ser compacto como semitom e conectada com a articulação. Então, pode ficar. Essa é difícil, né? E conseguindo a conexão do Sol sustenido para o Fá sustenido. Muito importante. Legato, bem legato. Vou tocar o próximo e a mesma coisa, mas dessa vez é diminuendo. Então, a gente está com o stamp estudando flexibilidade e toca de baixo para cima, crescendo e diminuendo, e para cima e para baixo, crescendo e diminuendo. Não só um volume. Sim. Pode botar um formato no terceira nota, antes do intervalo. Bastante pedais. Agora, o lugar que a gente tem que respirar é depois da quinta nota. Ah, sim. Porque a gente tem que conectar o intervalo grande. Ah, sim. O intervalo oitavo, grande. Exato. Então, essa vez crescendo. Exato. Quando eu faço esse tipo de masterclass, a pergunta sempre é como você toca o dó embaixo facilmente. Isso é uma coisa que foi bem fácil para mim, mas eu toco o si bemol. A nota está afinada ali. Daí a gente tem que crescer.
mudando a posição da língua para a nota estar afinada, certo? Entendi. Daí sai fácil. Entendi. Ok? Então, isso são os fundamentais. Vamos voltar aqui agora, voltando para o plano. E deixa eu achar aqui. Ok. No Applied Lesson Assignments. Onde que está mesmo? No... O Applied Lesson Assignments. Tem as escalas, tem os etudes, e eu botei bastante na esquerda. Aqui? Uhum. Nos etudes, só para falar o que eu uso mais, é Conconi, Bordoni, estudos vocais. E eu botei o Bordoni ali dentro, você pode olhar. O Conconi não tem escaneado. Tem outros estudos que a gente usa, principalmente no primeiro ano, Coprosh. Vocês usam Coprosh? Sim, uso. E também Van Bosch, tem Brandt, estão ali, e o Charlier. Sim. É bom que o Charlier entrou agora public domain, pode copiar sem problema, sabe? Né? É bom. Então, esses estudos, e daí, cada semestre, a gente tem um recital, e eu botei duas listas aqui. Uma, vamos ir para... deixa eu ver aqui. No Lesson Organization Requirements. Se você vai, tem Recommended Solo Literature. Repertoire. Daí tem bastantes do materiais solo que a gente usa mais nos recitais. E é dividido primeiro, segundo ano, terceiro e quarto ano e graduate também. Interessante. Então, vocês fazem um recital por semestre, recital solo, recital de câmara, combinados? Isso é com as aulas de trompete. A gente tem cada semana tem a aula e o masterclass. E uma vez por semestre o estúdio faz um recital inteiro. Integral. Entendi. Cada pessoa toca. Eu gosto de fazer assim, com tema. Legal. Um recital vai ser tudo trompete e electronics, computador. Um recital vai ser barroco. Outro vai ser duetos e quartetos. Interessante. A pessoa gosta disso. Assim. E deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque a gente tem a questão do acesso aqui no Brasil, ainda é um pouco... Você tem um correpetidor para sua turma? Quando você faz os recitais com pianista para os seus alunos, a universidade disponibiliza um pianista para os alunos? Não, para os exames, juries, bastante eu uso Smart Music. Smart Music. Porque eu gosto, porque o pianista pode até ajudar eles mais do que devia, às vezes. Sim. Assim, eles têm que saber o repertório muito bem para tocar Smart Music. Mas nos recitais, com certeza, vai ser pianista vivo. E tem uma pianista muito boa aqui que eu contrato, e ela dá 3 ensaios e o recital $75 por aluno. Então não é tão ruim. E eles deviam tocar com piano cada semestre, mas eu acho que uma vez por ano é fácil. Sim. A gente não tem essa prática que eu acho muito interessante aí nos Estados Unidos, que é dos alunos eles mesmos se organizarem para fazer os recitais, mas como nem todas as universidades disponibilizam o pianista, aqui não se tem essa prática do próprio aluno
ou juntar um grupo de aluno e pagar um correpetidor para tocar com eles. Não se tem essa prática. E eu acho uma prática, no final das contas, é um investimento pouco para todo o benefício, né? Se você combinar com um grupo de alunos do seu estúdio ali para contratar um pianista para aquele evento, é uma grande sacada, me parece, que a gente não tem essa prática aqui. É difícil, é importante. Se o aluno quer usar o pianista deles, eles podem. Mas para eu contratar um pianista, os ensaios são logo um depois do outro. Sim. Daí eles acham que cobram um pouquinho menos. Daí ajuda os alunos. E, assim. Eu acho que a gente está no momento. Se tem perguntas, alguém quer tocar uns exercícios, qualquer um. Se alguém tiver, a gente teve alguma, tem uma pergunta aqui, ó. Então, esse material, sim, a resposta é sim. A Ana está perguntando, professor, você poderia disponibilizar esse material para conosco, para a gente? E você pode responder, mas ao mesmo tempo eu digo que eu disponibilizei o link e eu disponibilizo de novo. Aí o Guilherme acabou de disponibilizar o material, Ana, que o Luiz gentilmente compartilhou com a gente. Tudo que Acabei eu respondendo toquei, você. tá lá. A Se alguém maioria não é mais, não tem mais direitos. A maioria que eu mandei não tem mais direitos. Só o sax tem e eu dei parte daquele livro. Então, eu acho que ok. imagino que talvez alguém aqui na sala não conheça, mas eu não sei se eu vou falar certo, mas ILMSP, não, IMSLSP, aquele site ali que tem um monte de partitura do domínio público, né? Esse que ele está falando, que essa lista que ele selecionou está em domínio público, né? Tem outros lugares também, mas Sim, tem bastante estão lá. É muito bom esse site. sim, muito bom. Bom mesmo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta, então. Pode falar. Eu sempre tenho uma curiosidade, o pessoal foi escrevendo ali, porque esses momentos, assim, é um momento né, dentro do festival para os alunos, mas também é um momento para a gente, né? A gente aprender e trocar experiência, principalmente para mim que sou novo, né? Eu te perguntei no começo há quanto tempo você está na universidade, você falou há 21 anos, né? Então, eu comecei aqui, inclusive agora dia 30, eu completo 4 anos, o trabalho está começando, né? Então, eu sempre vejo assim o seguinte, como que é esse processo, apesar de que o aluno já chega com essa prática, eu vou colocar assim, esse entendimento de que o instrumento de bocal, o trompete, você tem que tocar todos os dias, senão não vai acontecer, por questões físicas, não sei. Então, assim, como que como que você trabalha isso no aluno que acabou de chegar na sua mão, para que ele entenda que sim, olha, ele precisa todos os dias sentar um pouquinho, que seja, mas tocar nesses fundamentos, né? Nesse tipo de técnica que não é o dia inteiro, mas você tem que todo dia fazer alguma coisinha. Como que é? Porque aqui no Brasil a gente, infelizmente, não tem um professor desde a 5ª série, um professor de trompete. A gente vai ter um professor de trompete quando a gente dá sorte de estar numa universidade que tem um professor de trompete, a gente vai ter um professor de trompete na faculdade, entendeu? Então, eu queria que você dividisse mais comigo mesmo como que é esse processo, porque eu sempre recebo esse aluno que demora um ano para ele entender que ele precisa praticar. Eu tenho alunos assim também, porque muitos dos alunos em Towson University são a primeira geração para ir para a universidade. Sim. Como tem professores de trompete aqui é Baltimore, Washington, D.C., muita cultura. Eles conseguem professor se vão pagar, mas metade, um terço, talvez não tenha essa experiência. Para mim, eu falo para eles, olha, você tem que praticar assim 4 vezes por dia, meia hora. Eu acho que quanto mais você dividir do dia inteiro, ajuda. E se eles não entender, a gente faz eles escrever. Cada dia você bota a nota quanto você estudou e o que você estudou. Eu tenho alunos que
acham que estão estudando que chega, acham que estão soando melhor quando estão praticando. Isso acontece muito. Daí eu faço eles gravar a estudo deles sozinho e trazer para a aula. E para mim é muito importante. Se eu tenho um concerto 7h30 da manhã, eu acordo 4 da manhã e toco já. Eu gosto de tocar assim umas 2 horas antes, pelo menos, mais até, de tocar um concerto. Até hoje eu toquei assim 7h30, 8 horas da manhã, porque senão não vou ter resposta. Então não é só tocar todos os dias, mas também começar cedo e dividir a prática no dia inteiro. Daí tem mais facilidade e rende mais. Assim. Mas para fazer ele se inscrever quando estuda, acho ajuda. Entendi. Entendi. Muito bom. Muito bom. Não sei se tinha umas perguntas aqui, tem uns comments. Se eu... coloca... Glissando, ok. Alguém está perguntando, o Guilherme está perguntando como são as provas, né, aí na universidade, né? E depois o Henrique está perguntando, eu tenho uma dúvida, ao acender o registro agudo, sinto meus lábios comprimindo em demasia e meu som ficando fino e forte. Teria alguma dica para isso? Então, são duas perguntas. Deixa eu falar isso primeiro, que eu acho que posso ajudar. Então, isso eu aprendi do Jens Lindemann. Pensar não é nota aguda e baixa, é notas pertas e longes. Interessante. Então, não pensa assim, pensa assim. Então, isso vai ajudar com o ar. E, para mim, é muito importante a posição da língua. Daí também eu gosto muito de lip trills para estudar isso. Então, eu vou fazer o estudo que faço. Faço esse tipo de estudo de flexibilidade, me ajuda muito. Daí pensando as notas longes e a posição. Também dobrando as notas. Você pode dobrar uma nota meio tom, pode tocar uma oitava acima. Daí fica mais fácil. A outra pergunta dos exames é prova para entrar ou é prova do final do semestre? Imagino que ele está perguntando as provas de semestres, né, dos 8. O curso de vocês são 4 anos, bacharelado, correto? 4 anos. Imagino que ele está perguntando as provas de semestres mesmo. Daí tem geralmente solo, scala, talvez sight reading também. Primeira vista. À primeira vista, leitura à primeira vista. É. Entendi. E é durante o semestre, é no meio do semestre, é no final do semestre? Como é que É bem no normalmente? final. E como nós estava fechado no final do semestre, essa última vez foi a gravação, que os alunos não gostaram, mas eu achei importante porque o som estava um pouquinho ruim no Zoom, e com a gravação um pouquinho melhor, mas assim eles foram forçados a escutar eles mesmos. E tinha muitos alunos que ouviram coisas que eles não sabiam. Entendi. Mas quando a gravação, tá lá. E daí eu fiz com os alunos fazer as provas de novo, porque não estava bom que chega. Entendi. Deixa eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas. Eu estou perguntando para todos os convidados da semana. Eu estou tendo o privilégio de conversar com muita gente que eu me inspirei e me inspiro, né? Para a minha trajetória aqui, né? Você é uma dessas pessoas, né? Eu queria perguntar, primeiro, é o seguinte, para uma pessoa que está aqui na sala, né? Um trompetista aqui da universidade, mas que está aqui na sala, para ele ter contato com você, fora o festival, fora essa possibilidade,
como que o aluno te acha, né? Qual que é a melhor forma para ele entrar em contato com você e te achar? O que que você espera, o que que você olha em um aluno quando em uma audição, quando o aluno está nessa audição para estudar com você, e o que está na sua estante de música nesse exato momento, se você olhar para ela? Contato, pode mandar o meu e-mail, llingelke@towson.edu, está no web na universidade. Esse é o e-mail que eu uso mais, correspondência oficial. Ótimo. E para audição, eu acho que duas coisas. É determinação e saber o que quer fazer. Dois, ajuda se tem som natural, tudo, embocadura, tudo isso, técnica, controle do instrumento, esse tipo de coisa. Agora, na estante, tem bastante coisa. Número um, sax. Mas eu não preciso porque eu conheço os estudos. Número dois, Bach. Legal. Os cello suites. Legal. E eu mandei um link para o Clayton. Eu gravei dois desses no vídeo. Isso, está aqui no Você pode olhar. Eu acabei de gravar um terceiro CD solo. Legal, coisa boa. Então você pode procurar, tem dois, a música brasileira, e o segundo é trompete e violão. Os dois estão no Spotify, outros lugares também, de graça. E estou terminando o CD, vai sair esse mês, que é trompete e piano, duas obras que eu escrevi mesmo, e outras obras compositores dessa área. E daí eu tenho bastante solos para o nosso recital de alunos. Trompete vai ser tudo, vai ter recital esse semestre. Vai ser Zoom. Cada aluno vai tocar Zoom de casa, nós vamos ter recital. E é tudo música unaccompanied, sem acompanhamento. Então eu tenho bastante de obras para trompete sem acompanhamento. Isso está na estante. Que ótimo. Ô, Luiz, olha só. Tem muita coisa interessante que a gente não pode perder essa oportunidade, né? Quando a gente fala de levar a informação da música brasileira, da língua portuguesa para outras línguas, principalmente no inglês, a gente tem você representando isso pelo mundo afora por causa das suas publicações no jornal da ITG, que são várias, e pelo seu trabalho também na frente da ITG, não só com música brasileira, mas também com música brasileira, né? Então, você está sempre, quando a gente vai fazer alguma pesquisa acadêmica, e eu estou vendo na sala pessoas aqui que estão envolvidas tanto com graduação, mas com pós-graduação, não tem como falar sobre trompete, música brasileira e não falar do seu nome, não citar o seu nome. Tanto é que ontem, na palestra do professor Heinz, o seu nome apareceu algumas vezes, né? Eu gosto muito daquele artigo que você publicou, que tem uma lista de obras, né, solos do século XX, né? E dali a gente já consegue sentar e atualizar aquela lista, né? Que já tem outras coisas que aconteceram. Os concertos, o repertório, os artigos sobre repertório que você escreveu ali, que são fantásticos, né? Eu recomendo todos aqui, por favor, conheçam a bibliografia do Luiz, porque não tem como não falar de trompete, música brasileira, sem falar do material que ele colocou, né? O CD dele, os dois CDs, agora vem mais um, né? Pelo que você está falando, né? É um prazer muito grande. Eu queria terminar aqui com uma pergunta que, para mim, é muito importante, porque lá de Juiz de Fora, comecei em banda de música lá em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, através do Festival da Pro Música, de música colonial, quando eu tinha 11 anos, eu tive meu primeiro professor de trompete, então eu sou muito sortudo nesse sentido. Meu professor foi o Rubens Brandão, né? Então, o Rubens é uma pessoa que eu devo muito por tudo, pela existência dele, né? E eu queria saber se você rapidamente pudesse resumir
eu sei que você sabe de quem que eu estou falando, do Rubens, você sabe da importância dele no Rio, daquela biblioteca maravilhosa que ele, né, a esposa dele agora que tá com, né, as coisas ali na Rua das Marrecas, né? Eu acho que ali é uma fonte de pesquisa para nós trompetistas que vai responder um monte de lacuna que a gente está faltando de todas as áreas do trompete. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rubens, né? Se você teve contato com ele, quem era essa pessoa, Rubens Brandão, e essa pesquisa que eu acho que ele implantou em muitos de nós essa ideia de a importância da música brasileira para trompete, entendeu? Principalmente na academia. Foi interessante quando eu comecei o doutorado, eu tinha já ficado no Brasil 1 ano e meio no Rio e tinha começado a pesquisar música brasileira. E o professor o Hickman falou que eu devia pensar só numa área do Brasil, que ia ser demais um país inteiro, mas eu queria fazer, era importante. E eu perguntei para uns trompetistas brasileiros quantas obras você acha que vou achar? E eu tinha respostas, uns 20, talvez, 25, mas eu acho que a bibliografia tinha uns 100 obras, eu achei. Por aí. E, para mim, eu tenho muita determinação. Trompete nunca foi fácil para mim. Até quando eu comecei o mestrado, eu tinha cirurgia na embocadura, tinha que aprender trompete de novo. Então, para mim, eu não aceito não. E eu pesquisei tudo que eu consegui achar, até obras como a obra do Santana Gomes. Sim. Ninguém conhecia a obra, então achei na biblioteca. Mas eu tenho que falar que todos os trompetistas brasileiros foram muito legais. Cada pessoa queria me ajudar. Tem o Evandro Mati, lá no Sul, me ajudou, que tinha obras escritas para ele. O Nailson me ajudou muito. O Heinz ajudou com o pai dele. O Rubens ajudou também. E eu tinha umas 2, 3 reuniões com o Rubens e ele me ajudou com tudo que ele podia, abrindo todos os materiais que ele tinha. E foi importante. Eu acho que daí foi o começo. Eu acho que agora tem muitos brasileiros pesquisando a música para trompete e mais comissões. O ANOR, lá em Minas Gerais, tem muitas pessoas. Então, e o pessoal americano, que o ITG é internacional, mas a maioria dos pessoal é aqui nos Estados Unidos, né? Eles adoram música brasileira. Eu estava falando para o Clayton que eu sou chefe da comissão de o comitê de comissão do ITG. E nós fizemos comissão da Clarissa Assad, que é compositora brasileira. Vai sair no jornal agora em janeiro, entrevista com ela em uma obra nova. Vocês vão gostar bastante. Para trompete, vocal e piano. Entendi. Ele está falando, ele é o presidente da comissão da ITG que encomenda a composição de um compositor para escrever para o trompete, e essa obra é uma obra encomendada pela ITG. Certo, não é? Muito brasileira essa obra, você vai gostar. Ô, Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de falar com a gente. Foi um prazer, eu estava querendo fazer isso há muito tempo. Eu, publicamente, sempre que eu tenho oportunidade de falar que você foi um anjo que apareceu no final do meu mestrado e me deu toda a orientação para eu pegar um trabalho que foi feito com tanta dedicação, em tanto tempo. Eu tive que sair do país para fazer aquele trabalho e colocar num formato onde ele pudesse ser publicado ali na ITG. Você foi muito generoso, me dá o caminho das pedras para eu fazer isso. Muito obrigado. Quando a gente tiver uma oportunidade de estar junto presencialmente depois dessa pandemia, você vai ser muito bem-vindo, não só aqui no Festival de Inverno da Universidade, mas também na universidade, para desenvolver um projeto com nós, com os alunos, com a gente, porque é muito importante você, sendo aqui do Sul, você sempre bem-vindo aqui, tá certo? Muito obrigado. Faz tempo que eu gostaria muito de voltar aí. Um abraço para o pessoal lá. Tá bom? Um abraço a todo mundo.
tenha um bom agora almoço aqui, daqui a pouquinho almoço aí também para você. Obrigado. Bom dia. Então, um abraço, gente. Um abraço.